Essa série de vídeos que nós já fizemos sobre diferentes sociólogos clássicos, resumindo, desde o chamado pai da sociologia com Auguste Comte e também com Émile Durkheim, a gente vai continuar falando sobre mais alguns dos grandes sociólogos. Um deles é muito popular hoje em dia. Bem, esse cara, ele criou um conceito, ou melhor, mais de um conceito, vários conceitos que impactaram não apenas na sociologia, mas também na história, na filosofia e na economia. Resumindo, o cara, ele teve relevância, né? Bem, isso para não falar de toda a sua contribuição ideológica que acabou gerando, né, um movimento muito mais organizado, no caso das esquerdas, para reivindicar certas medidas políticos, sociais, econômicas, culturais. Bem, o que a gente tem que saber sobre Karl Marx, um jovem alemão que, ou melhor, nem alemão propriamente era, porque ele nasceu antes da Alemanha, né? Mas seja como for, este jovem, ele teve uma formação inicial enquanto um hegeliano. Hegeliano, um cara que seguia ideias de Hegel, o filósofo que nós já tratamos em outro vídeo também. Bem, o Karl Marx, ele afirma que, na verdade, não se deve partir como um ponto de partida, né, do espírito, e sim do mundo material, isto é, aquilo que existe de forma independente da nossa mente. E daí ele acaba rompendo com a ideia do hegelianismo, que procura a ideia da consciência do espírito, né? Bem, então, não pode ser, de certa forma, como pode dizer, a gente não pode partir dessa ideia de que a mente, de que a consciência é capaz de moldar o mundo, mas na verdade ela é moldada pelo mundo material. Essa é a grande pegada dele, tá? Então, a gente vai entender o pensamento como um produto da matéria, daquilo que é físico, daquilo que é uma relação material que a gente entende, tá? Então ele vai nos dizer que as mudanças que acontecem na história, e daí a pegada histórica dele, elas não são assim determinadas pelas ideias e pelos valores, mas pela realidade material, pela situação econômica em que os diferentes sujeitos se encontram. E é a partir dessa ideia, que vai ser a base do materialismo histórico dialético, que Karl Marx ele vai fazer uso, né, de alguns conceitos principais, como força produtiva, força do trabalho e relações de produção. Ele entende, então, que o materialismo histórico dialético ele não deve se preocupar com as figuras dos grandes reis, com as figuras das grandes personalidades, e sim das condições econômicas, das condições materiais que as pessoas se encontram em certo tipo, ou melhor, certo modo de produção, certo? Mas para a gente entender melhor o modo de produção, eu preciso que a gente entenda estes dois conceitos que estão aqui na tela para vocês, que é a força produtiva e as relações de produção. As duas, em conjunto, elas constituem o modo de produção que nós já iremos falar a seguir. Bem, para explicar uma de cada vez, a gente pode entender as forças de produção, né, como a capacidade de produzir por meio do trabalho. Isto é, com a utilização de certos meios de produção, os bens materiais que satisfazem, né, as nossas necessidades, a gente vai ter um conjunto de pessoas, de sujeitos, de grupos, de classes sociais se mantendo por trás dessa questão. Em outras palavras, talvez tenha ficado meio confuso, vamos entender melhor. A força de trabalho, ela é aquela força que utiliza de um meio de produção, ela opera uma máquina, vamos dizer assim. E ela, consequentemente, acaba gerando um produto. Tá? Então, essa é a força produtiva. Só que essa força produtiva, para o Karl Marx, ela lida com um problema. Tá? Ela dispõe de apenas parte daquilo que ela produziu. E não é que ela dispõe no sentido de que ela deveria ter tudo.
mas que o que ela recebe em contrapartida da venda da sua mão de obra, da sua força de trabalho, ela não recebe proporcional em salário. O que ela gastou fisicamente no seu trabalho, ela não recebeu em troca no seu salário. Bem, então o trabalhador, a gente já vai ver, mas ele vai acabar sendo alienado. Mas a gente já vai falar melhor dessa ideia. Tá? Então é o seguinte, nós vamos entender camponeses como força de trabalho no campo, nós vamos entender proletários como força de trabalho nas indústrias. E essa ideia se complementa à ideia das relações de produção. As relações de produção, elas coexistem ao lado das forças produtivas como um fator essencial para entender tudo. As relações de produção, elas constituem uma forma específica de relação social, mas que tem a ver com o critério econômico. Em outras palavras, elas vão ser compatíveis com a forma material, tá, da produção e com a distribuição dos bens dessa produção. A gente pode dizer, então, que existem várias relações entre o trabalhador, o proletário, e o capitalista, proprietário da fábrica. Essa é uma relação voltada para o critério da produção, isto é, entre os proprietários e os seus trabalhadores, os detentores do capital, que é aquele produto que gera aquela riqueza, né, gerada pelos produtos vendidos. Mas a gente também tem outras formas, né, de relações de produção entre, vamos pensar, entre grandes latifundiários, por exemplo, a gente tem um tipo de relação. A gente tem relações entre capitalistas bancários, né, financeiros, e capitalistas industriais. Existem relações que se complementam, né? O grande latifundiário vende produtos para o cara da fábrica. O cara da fábrica, ele pega dinheiro, muitas vezes, emprestado de um banco. Bem, tudo vai depender. Então, a gente tem relações, muitas vezes, que se estruturam dentro de uma mesma classe. Certo? Então, notem, força produtiva é quem trabalha criando. A relação de produção é a relação que se sustenta entre diferentes indivíduos durante a produção. Tá? Bem, entendido isso, então, eu quero que a gente compreenda o seguinte. O Karl Marx, ele vai entender, deixa eu mudar aqui para a gente ver um pouquinho melhor, um conceito que ele define como infra e superestrutura. Tá? Então, a infra e a superestrutura são dois conceitos que se complementam, eles são diretamente vinculados um com o outro e que nos ajudam a entender os chamados modos de produção. O Karl Marx identifica, pelo menos, o modo de produção antigo, escravagista, ele identifica o modo de produção feudal, com relações de servidão, e também um modo de produção capitalista, em que a gente tem relações em que os trabalhadores vendem sua força em troca de salário. Mas, é claro, a gente soma outros nesse contexto, como, por exemplo, sendo ele mesmo um cara que desenvolve os conceitos de socialismo e comunismo, ele não cria a ideia do socialismo, mas ele desenvolve na sua interpretação. Também são modos de produção em que os trabalhadores eles receberiam proporcional ao que trabalharam, né? Eles não são nem escravos, nem servos, e tampouco assalariados em troca de uma parte, uma parcela do que eles produziram. E também tem um modo de produção asiático antigo, em que lá no Egito Antigo, em uma Mesopotâmia, enfim, os trabalhadores viviam numa situação de servidão coletiva, em que, quando o Estado necessitasse deles, eles eram convocados, né, para trabalhar. Bem, então a gente vai entender o seguinte, que as sociedades elas se constituem numa espécie de rede de relações. Relações sociais, relações de produção. Essas relações se conectam umas às outras e elas somente são, claro, observadas quando a gente entende o modo de produção. Tá? Então, dessa forma, a gente pode compreender o seguinte. O Karl Marx ele entende que há uma base material que é composta pelas relações sociais de produção e pelas forças produtivas, certo? E que isso ele vai chamar de infraestrutura. Essa infraestrutura, bati na câmera, essa infraestrutura ela acaba sustentando uma espécie de superestrutura
que é ideológica. Essa superestrutura envolve a política, envolve o que é jurídico, envolve o que é coercitivo, né, nesse ponto, né? Então, reparem, ele está nos dizendo que a superestrutura ela não é o que altera o modo de produção. Tá? Altera uma ou outra coisa quando a gente ocupa a superestrutura, mas o que importa mesmo não é a composição dos governos. Não é só a política educacional imposta por um governo. A coerção policial que pode estar vigente em certo governo. O que a gente tem que pensar é que os governos eles sustentam o que o Karl Marx vai chamar de ideologia. A ideologia é um conjunto de crenças e ideias de uma classe dominante que se impõe sobre as classes dominadas. E aí, nós vamos interpretar dessa forma. Se o modo de produção é esse conjunto de forças produtivas com relações de produção que sustentam um grupo numa situação de poder, e este grupo, essa classe, vamos entender assim, esta classe se privilegia, impõe políticas que a beneficiam de várias formas e institui o que há de normal, de aceitável, de correto para a população. Nós estamos falando que as classes dominantes, elas impõem uma ideologia, certo? Então a ideologia ela surge para justamente garantir a manutenção do poder. Manutenção de quem? No caso do sistema capitalista, ele vai falar abertamente da classe burguesa. Tá? Então, a burguesia ela detém os modos de produção, ela compra a força de trabalho do operário e acaba acumulando capital. Tá? Em contrapartida, o proletário é aquele cara que ele não detém dos meios de produção, ele apenas utiliza os meios de produção do patrão. Ele vende a sua força de trabalho em troca de ter o que viver, né? Salário, para poder comprar comida, roupa, enfim. Mas ele não vê uma reversão real do quanto ele trabalha. Ele trabalha muito para receber muito pouco. Vamos pensar pela lógica de Karl Marx. Uma empresa gasta tanto para produzir certo produto, certo? Ela não aumenta a força de trabalho e tampouco a diminui. Mas com o tempo, os trabalhadores, eles de repente produzem mais, talvez também, enfim, sei lá, produzem mais. E a empresa gera um lucro maior. Este lucro da empresa, ele vai ser revertido num lucro, claro, tanto da empresa em si, quanto do proprietário, do burguês, do capitalista, como ele chama. Em contrapartida, os salários dos proletários continuam idênticos. Então, o que a gente está falando aqui? O lucro não foi repartido entre aqueles que geraram este lucro. E aí que está a crítica do Karl Marx. Então, ele chega a nos dizer que em todos os modos de produção, lá no modo de produção asiático, da servidão coletiva, no modo de produção antigo, da escravidão romana, no modo de produção feudal, com os servos, né, medievais, no modo de produção capitalista, com os trabalhadores assalariados, a gente sempre teve uma luta de classes. O Karl Marx ele não vai definir a classe, mas um cara que seguiu ele vai falar. E lá no século XX, Vladimir Lenin define que classe é a relação que é o lugar que a gente ocupa nas relações de produção. Em outras palavras, é ou o capitalista proprietário ou aquele que opera as máquinas e trabalha sem ser o detentor. No caso, o proletário. Então, todas as classes sempre estiveram em luta. E como eu falei antes, eu falei da questão da alienação e agora eu quero que a gente entenda, para a gente terminar aqui. Ele vai nos dizer, então, que o trabalhador ele é alienado de parte do seu produto, do seu trabalho. Ele não se reconhece como produtor daquilo que está para consumir. Ele não entende que porque ele trabalhou para criar o iPhone, que ele tem direito sobre um lucro maior do que, por exemplo, o iPhone está gerando no mercado, além do patrão, do proprietário da Apple, por exemplo. Então ele não consegue comprar aquilo que ele mesmo produziu. E isso vai ser a alienação. O salário ele é insuficiente para tudo. Então o Karl Marx ele vai estabelecer um cálculo que é a mais-valia. Nisso ele estabelece uma correlação entre o valor que o burguês gasta a partir do trabalho do operário,
o custo da força de trabalho, né, deste operário e, claro, os gastos em geral com produtos, né, com matéria-prima que vão ser usados, né, para criar o produto. O trabalhador, o produto às vezes fica mais caro. O mercado às vezes consome menos ou mais, mas o salário do trabalhador continua idêntico, baixo, sem lucro, sofrendo, tendo o mínimo para sobreviver. Bem, só para entender nessa outra coluna, Karl Marx vai falar também do fetichismo de mercado, a ideia de que o ser humano ele passa a entender então que esse produto que vem com a Revolução Industrial é um símbolo de adoração, maior do que é realmente a utilidade real daquele produto. E por isso a gente tem uma diferença do valor de trabalho, o que foi realmente gasto para produzir um produto, e o valor de uso, né, de utilização, de consumo, que é um valor que daí gera uma especulação, e essa especulação é de onde vai o lucro só para o capitalista burguês e não para o proletário. Para Karl Marx, a mudança necessária é como uma revolução que transforme não a superestrutura jurídico-política, porque a gente cria políticas sociais e tal, mas a lógica da exploração da força de trabalho continua ali. A gente tem que fazer uma revolução que transforme a infraestrutura, que transforme o modo de produção, que crie um outro modo de produção capaz de, sim, reestabelecer novas relações de produção, consequentemente menos exploratórias. E é daí que vai vir de toda essa teoria a ideia do Manifesto do Partido Comunista, em que ele vai estabelecer melhor, assim como em outras obras, a ideia do socialismo, né? Mas o socialismo é uma ideologia, um sistema econômico também que vai ser pensado a partir daí. Outra coisa é esse método de análise que Karl Marx está propondo, que vai ser literalmente, como eu já disse antes, uma corrente de análise, uma forma, uma metodologia de análise na filosofia, na história, na sociologia, na ciência política, que juntos acabam fazendo parte das ciências sociais, né, ciência política e sociologia, e também na economia. Gente, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, por favor, me chamem, certo? Então até uma próxima aula. Valeu, gente! Falou!